Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Luiz Costa. Não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faças semelhante a ele. Ao insensato, responde segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Provérbios capítulo 26, versículos 4 e 5. O insensato é extremamente criticado no livro de Provérbios. O livro inteiro nós temos menções às falhas de pessoas insensatas. Aprendemos que são orgulhosos, que se precipitam na fala, que muitas vezes causam danos para os outros, que não aceitam repreensões e muitas outras características ruins de fato. E nós temos alguns provérbios que se destacam porque nos mostram como devemos lidar com tais pessoas. É o caso de Provérbios 26, versículos 4 e 5. A primeira coisa que nos chama a atenção nesses dois versículos é uma dúvida que nos surge. Será que eles se contradizem entre si? O primeiro, versículo 4, nos diz: não respondas ao insensato, segundo a sua estultícia. Agora, o versículo seguinte diz o contrário: ao insensato, responde, segundo a sua estultícia. É para responder ou não? Como vamos lidar, então, com o insensato, segundo o conselho desses dois provérbios? Na verdade, o que nós temos aqui são duas ideias com um conflito apenas aparente. Essas ideias são colocadas propositalmente juntas para forçar o leitor a perceber que ambas são verdadeiras. Não é uma contradição, mas dois lados da verdade. Perceba que existe uma diferença muito clara entre esses dois versículos no objetivo de cada atitude. Não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faças semelhante a ele. Esse é o objetivo, não se tornar semelhante a ele. Por outro lado, ao insensato responde, segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. A resposta dada é para não deixar o insensato se achar sábio, afinal de contas. Vamos analisar com um pouco mais de atenção aos pormenores esses dois provérbios e tirarmos algumas lições. O primeiro caso, Provérbios 26, 4. Não devemos responder ao insensato segundo a sua estultícia, para que a gente não se faça semelhante a ele. O ponto é que, se uma ação é considerada tola, respondê-la da mesma forma será igualmente tolo. Quando lidamos com insensatos, devemos tomar cuidado para não responder da mesma maneira que ele faria. É muito fácil baixar ao nível do insensato. Podemos pensar de quais formas faríamos isso. Entrando numa discussão de palavras com ele, de entrar na mesma grosseria, talvez dos mesmos insultos e abusos da sua fala, talvez no mesmo descontrole emocional que ele demonstrou no seu primeiro ataque, e nisso caindo, descendo para o mesmo nível do insensato. O conselho, então, é basicamente de usarmos um filtro, de fazermos uma avaliação. Se a resposta que eu darei ao insensato também será insensata, é melhor não responder. É melhor ficar calado. De certa forma, se eu desço ao nível da sua tolice, eu terei alcançado o objetivo do próprio insensato, de fazer um sábio se rebaixar ao seu nível. É melhor se calar. É melhor não dar qualquer tipo de resposta, a dar uma resposta tola. Mas temos também o segundo caso, o segundo conselho aqui, que ao insensato devemos responder segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos.
Nós devemos responder conforme a sua insensatez exige. Significa dizer a palavra certa, na hora certa. Uma palavra que, na verdade, vai expor a insensatez daquele homem, que vai demonstrar talvez a sua inverdade, a sua falta de sinceridade, de controle e de caráter. Uma repreensão, talvez, seria essa resposta. Uma resposta sábia, equilibrada, bem pensada, mas que expõe o grave erro do insensato. E o ponto aqui certamente não é uma vingança contra o homem, mas uma oportunidade de ensino, que no fim das contas evidenciará para os outros, e deve ser assim para o próprio insensato, que ele não é tão sábio quanto pensa que é. Quando juntamos essas duas lições, a gente percebe que existe um equilíbrio no sábio apresentado no livro de Provérbios. Que o sábio deve analisar quando responder e como responder a um homem insensato. Em alguns momentos, talvez a melhor escolha será se calar. Será manter-se longe para que o insensato não se gabe de ter humilhado alguém sábio e assim conseguindo pegá-lo em sua armadilha de provocação que gera mais impiedade. Já em outros momentos, o sábio, com controle emocional e com um espírito brando e ciente das verdades que Deus ensina, responderá de uma maneira que deixe bem claro o erro, o pecado daquele homem. É uma lição desafiadora, mas o sábio, ensinado e mostrado em Provérbios, deve fugir das armadilhas da insensatez. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.